Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Essa semana a gente vai continuar falando sobre radiciação. Se você ainda não viu a videoaula da semana passada, por favor, corre aqui no link embaixo na descrição, então no card aqui em cima. Tem o link para você ver a videoaula que a gente já falou sobre raiz quadrada, raiz cúbica, métodos de resolução de raízes como fatoração e tentativa, tá bom? Resolvemos alguns problemas também envolvendo área e volume, tá certo? E hoje a gente vai começar falando de raízes não exatas, tá bom? Raízes não exatas, que na verdade são os números irracionais. Lembra aqueles números que tem infinitas casas decimais após a vírgula? Isso mesmo. E a gente, claro, pode resolver essas raízes com a calculadora? Muito fácil, com certeza. Mas é importante a gente também saber fazer estimativas, ter noção do quanto valem essas raízes. E como é que a gente faz isso, galerinha? Observando aqui onde está esse valor, tá bem? Deixa eu trocar a cor aqui. Olha bem aqui, ó. Raiz quadrada de 8 não tem um valor exato. Não existe um número que elevado ao quadrado dê exatamente 8. Então, o que a gente vai procurar? Algo aproximado, uma estimativa a gente vai fazer. Então, a gente tenta alguns valores. Por exemplo, 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, vai me dar 4. Está bem longe de 8, né? Então, eu vou tentar outro valor. Olha, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, vai me dar 9. Olha, o 9 está bem perto do 8, mas já passou. Então, vou parar por aqui. Dá para perceber que o 8 fica aqui, olha, entre 4 e 9. Mais perto do 9, mas tá aí. Entre 4 e 9, se a gente continuar contando, tem o 8. Então, a gente diz que raiz de 8 está entre 2 e 3. Isto mesmo. Se você calcular aí raiz de 8 numa calculadora, vai dar 2, alguma coisa. Então, a gente tem noção, por esta estimativa, de que raiz de 8 vale mais do que 2 e menos do que 3. Está aqui no meio entre esses dois números, ok? Vamos fazer a estimativa aqui para a raiz de 50 também. Olha só. Não tem um número que é elevado ao quadrado de 50, mas tem um que fica bem próximo, ó. Se eu fizer 7 ao quadrado, dá 49, bem pertinho de 50, não é? Vamos verificar 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, tá? Já ficou bem longe. Mas dá pra gente entender que o 50 fica aqui, olha, entre 49 e 64. Tranquilo, né? Então, o resultado de raiz quadrada de 50 está entre 7 e 8. Tudo bem até aí? Eu sei que vai dar 7, alguma coisa. Mas, professor, eu não sei quanto que é. 7, quanto? Por enquanto, não importa, é só uma estimativa. A gente sabe que vale mais do que 7 e menos do que 8. É uma ótima estimativa, tá bom? Vamos para a letra L. Olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 124. Então, preciso de valores maiores agora, né? Eu já vou começar com 11. 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11, vai me dar 121. Tá bem pertinho do valor que está dentro da raiz, hein? Vamos para a próxima tentativa. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, dá 144. Passou. Mas já sabemos, então, que o valor 124 fica aqui entre 121 e 144. Então, a raiz quadrada de 124 está entre 11 e 12, certo? É uma estimativa. Vamos ver o resultado feito na calculadora? Olha aqui, coloquei para vocês o resultado das três raízes. Raiz quadrada de 8 é aproximadamente igual a 2,8284272 e reticências. Essas reticências aqui indicam que não tem fim este número. É um número irracional, tá bom? Professora, mas não tem os 3 pontinhos ali na calculadora. Sim, o visor da calculadora, tanto do computador quanto do celular, tem um limite, ele vai parar, ele vai encher lá de números e vai parar. Mas como é que a gente sabe que é irracional? Presta bem atenção. A gente sabe que é irracional pelo seguinte: se eu tivesse aqui para vocês, ó, raiz quadrada de 9, nós já sabemos que dá 3, não é mesmo? Por quê? A gente pode conferir. Por que eu sei que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque se eu fizer 3 elevado ao quadrado, tem que dar 9. E realmente dá, não é mesmo? Então, eu estou conferindo. Agora, tente fazer este número aqui, ó, ele vezes ele mesmo, ou seja, ele elevado ao quadrado.
nunca vai dar 8. Você pode pegar 2,8 vezes 2,8, não dá 8. 2,82 vezes 2, não dá 8. Sempre vai chegar muito perto de 8, que é o valor que está dentro da raiz, mas nunca vai dar 8. Então, por isso que é irracional, tá bom? Não tem fim. É sempre uma aproximação que a gente consegue, mesmo na calculadora ou no computador, que a gente não consegue colocar todos os números, já que eles são infinitos. Então, se você precisar fazer continha com uma raiz quadrada que não é exata, você pode usar a raiz quadrada ou uma aproximação. Olha, eu poderia usar 2,8. Raiz de 50, eu poderia usar 7 ou 7,1 de repente, para a gente poder arredondar o valor, não é? A raiz quadrada de 124 eu poderia usar 11,1 ou 11,13. Quanto mais números você usar depois da vírgula, mais precisa será a conta, ok? Então, toda vez que precisar fazer a continha, você pode usar uma aproximação. Tranquilo? Maravilha, vamos lá. Agora a gente vai ver raízes com outros índices. Semana passada a gente viu raiz quadrada e raiz cúbica, cujo índice aqui, olha, ou era o 2 ou era o 3. Hoje a gente vai ver com índice 7, 4, com vários índices diferentes, tá certo? O método de resolução é o mesmo, gente. A gente pode usar tentativa ou fatoração, que a gente já aprendeu. Qual é a diferença entre essas raízes aqui? É só a potência que a gente deve procurar. Quando eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, de 4, eu não estou procurando um número que elevado ao quadrado me dê 4? Não é essa a pergunta que a gente faz? Então, quando eu tenho uma raiz sétima, como é o caso desse primeiro exemplo aqui, o que eu tenho que fazer? Procurar um número que elevado a 7 me dê o valor menos... Desculpa, o valor que está dentro da raiz, né? Menos 128. E como é que a gente faz isso? Você pode tentar. Será que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Será que é 2 elevado a 7? Será que é 3 elevado a 7? Será que é 4? Bom, o resultado é par, né? Eu já tentaria logo o número 2 para ver se dá certo. Mas não gosto de ficar muito na tentativa. Eu vou fazer o quê? Usar fatoração. Olha lá. Põe o número e vou dividir por números primos agora, né? Primeiro número primo é o número 2. Então, 128 dividido por 2 vai me dar 64. Divido por 2 de novo, dá 32. Divido por 2 de novo, dá 16. Por 2, dá 8. Que por 2 dá 4. Que por 2 dá 2. Que por 2 dá 1. O que eu acabei de descobrir? Que o número 128 pode ser escrito pela multiplicação de todos esses números. Vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Oba! Então veja bem, que número que nós encontramos aqui elevado a 7? É o número menos 2. A professora está positiva aqui embaixo. Calma lá, já vou explicar. Então é o menos 2. É o menos 2 que elevado a 7 me dá menos 128 lá dentro da raiz, tá bom? Por que menos 2? A gente já vai entender a regrinha na próxima página. Pera lá, vamos para outro exemplo. Nós temos agora índice 4. Então, o que eu tenho que procurar? Vocês se lembram que eu acabei de falar lá em cima? O índice mostra a potência que eu tenho que procurar. Então, eu estou procurando um número que elevado a 4 dê aquele valor que está lá dentro da raiz. 16. Vocês já sabem que número que é? Claro, está aqui, né? É o número 2, galerinha. Olha lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai me dar aquele 16 que estava dentro. E aqui, na letra O, olha só, por que eu coloquei que não existe esse resultado? Veja bem, raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Só que vocês concordam comigo que se eu fizer negativo, supondo que esse resultado dessa raiz fosse negativo, eu teria menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 é 9 também, positivo. Então, não existe um número que elevado ao quadrado dê valor negativo. Não existe nos números reais esse valor. Então, nós não temos resposta para as raízes quadradas negativas, tá bom? Ou raízes com índices
pares aqui, tá bom? Não existe. Se tiver um número negativo dentro e um índice par aqui fora, não tem resposta real, tá bem? Olha aqui, mais um exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 216. Então, agora eu também tenho que procurar aqui um valor que elevado a 3, olha lá, vai me dar 216. Usem fatoração, tá bom? Vocês vão encontrar o número certinho. Aqui, galerinha, eu já sei que é o próprio número 6, tá bom? 6 elevado a 3 dá exatamente o valor que está dentro da raiz. E por último, que número elevado a 10 vai me dar o valor 1? Muito fácil essa, né? Se o índice é 10, então eu procuro um número elevado a 10. É o próprio 1. Tudo bem? Perfeito. Então, olha lá, vamos entender melhor como é que é a história do par ou ímpar, do negativo ou positivo dentro da raiz, tá bom? São dicas importantes. Então, olha aqui, no primeiro exemplo que a gente tem, eu tenho um número positivo lá dentro da raiz, certo? E tenho um índice par aqui fora. Tranquilo, tem resposta, tá bom? Existe resposta, você pode calcular. Eu tenho positivo lá dentro e índice ímpar também tem resposta. Então, se for número positivo dentro da raiz, não precisa se preocupar, só basta procurar o resultado, que ele existe, tá bom? Se tiver ímpar fora e negativo dentro, também procure a resposta, você vai encontrar, dá para calcular, ok? Qual é o único caso que não tem resposta real? Que não adianta a gente procurar, que nós não vamos encontrar nos números reais, que são os números que nós conhecemos até agora. Quando for índice par aqui em cima e negativo dentro da raiz. Essa é a única situação em que nós não temos resposta para dar ainda, tá certo? Vou colocar aqui os exemplos, ó, aqueles exemplos que nós resolvemos, vou mostrar para vocês. Aqui então eu tenho um índice ímpar e o número de dentro é negativo, ó. Índice ímpar e o número de dentro é negativo. A gente encontrou uma resposta para essa raiz, tranquilamente. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Raiz quarta de 16. É um índice par e lá dentro o número é positivo. Então, o índice par lá dentro é positivo. Nós também temos a resposta. Olha este caso aqui. O índice é par. Quando não tem índice nenhum é o número 2. Lembra? Que é a raiz quadrada. O índice é par e lá dentro é negativo. Ah, esse caso aqui é mais difícil, né? A gente não tem resposta. Então, o índice é par e lá dentro é negativo. Não tem resposta nos números reais, a gente não vai encontrar, ok? Muito bem, olha aqui a letra P. Raiz cúbica, que é ímpar, lá dentro é positivo. Então, ímpar dentro positivo, tem resposta, nós já encontramos, ok? E aqui também, ó, é par e lá dentro é positivo. Mais um caso que sim, tem resposta e nós já encontramos. Tranquilo? Perfeito, então vamos lá. A gente vai usar agora as ideias de raiz e potência para a gente simplificar essas raízes, simplificar esses radicais. Acompanha comigo aqui, ó. Quem prestou bem atenção na aula sobre potência vai entender facinho, hein? Então, quando eu tenho uma raiz, galerinha, só sai de dentro da raiz se o número tiver o mesmo índice. Vou dar um exemplo aqui no cantinho, ó. Se eu tenho raiz quadrada do número 9, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso escrever desta forma. A gente já sabe que 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, não é mesmo? Por isso que eu resolvo essa raiz. O índice aqui de fora é 2, o de dentro é 2, nós cancelamos os 2 e fica o número 3 fora da raiz. Pronto, a raiz quadrada de 9 é 3. Mesma coisa aqui nestes exemplos, olha só. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 5. Lembra que quando não tem expoente nenhum aqui é 1. E lembra que na multiplicação de frações a gente soma os expoentes? Se eu fizer 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1, 3 mais 1, volto ali para o 4, certo? E por que eu fiz aqui essa separação? Por que eu peguei e separei 5 elevado a 3 do 5?
Porque o 5 elevado a 3 pode sair da raiz, olha, coloquei ele para fora. O outro 5 permanece. Então eu só simplifiquei esse radical, não consegui resolver tudo, porque a raiz de 5 não tem um valor exato, não é mesmo? Olha no exemplo S aqui embaixo. Eu tenho uma raiz quadrada, lembra-se? Índice 2, quando não tem nada. Então, o que eu fiz? 3 elevado a 5, galerinha. É 3 vezes 3, vou colocar aqui, ó. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. O que eu fiz? Eu reuni no índice par aqui, 2. Eu reuni de 2 em 2, ó. 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. Coloquei aqui dentro da raiz. E esse 3 ficou com o expoente 1 só, certo? Então, esse sai de dentro da raiz e esse também. Então, saiu 3 vezes 3, que é 9. Então, deu para sair uma parte, a outra ficou lá dentro porque não tinha expoente 2. Isso é simplificar radicais, tá bom? Olha aqui embaixo, esse último exemplo, ó. Eu tenho aqui uma raiz sexta. Então, só sai o número se tiver expoente 6. Eu usei fatoração e descobri que o número 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. O 10, infelizmente, não sai, porque não tem nenhum número que elevado a 6 que vai me dar 10. Então, só vai sair o número 2, tá certo? Saiu o 2 e continua o 10 lá dentro. Então, 2 raiz sexta de 10, tá bom? Pessoal, agora a gente vai ver algo bastante importante, potência com expoente fracionário. Como é que a gente resolve uma potência desse tipo aqui, olha? Quando o expoente, na verdade, é uma fração. Isso nada mais é do que uma raiz quadrada. A gente pode escrever na forma de um radical. E aí sim a gente consegue resolver. Mas é importante saber o seguinte, ó. Aqui é o exemplo, né? A nossa regrinha. Quando eu tenho a elevado a esta fração, é a mesma coisa, ó, que esta raiz aqui, sendo o valor de cima vai para dentro da raiz e o valor de baixo da fração vai para fora da raiz. Importante, A precisa ser positivo, certo? Para qualquer número real positivo. M precisa ser inteiro e N também, natural, inteiro, só que maior ou igual a 2, tá bom? Não adianta aqui embaixo ser um número 1 ou um número 0, não faz sentido, né? Por 0 não tem divisão, então não poderia existir uma fração com 0 no denominador. E 1 também é uma fração que é em um inteiro, então não seria uma fração, né? Tá certo? A gente já vai entender melhor. E como é que funciona, galerinha? A gente tem uma regrinha muito legal pra gente decorar isso daqui, essa regra. Quem tá no sol vai pra sombra. O que significa? O número de cima aqui da fração, ó, é como se ele estivesse no sol, né? Ele estivesse lá em cima. Então, quando ele vai para esse formato, ele vai para dentro da raiz, ele fica na sombra. A gente faz essa brincadeira pra gente decorar. E quem está na sombra vai para o sol. Então o N que está aqui embaixo, na sombra, escondidinho, foi para fora da raiz, ficou no sol. A gente faz isso, galerinha, para que vocês consigam lembrar esta regra. Vamos ver alguns exemplos com números. Olha lá, eu tenho 9 elevado a 1 sobre 2. O 2 estava aqui na sombra, tadinho, ele foi para fora, ó, para o sol. E o 1 estava lá em cima no sol, foi para dentro da raiz, tá certo? E aí sim a gente consegue resolver. Depois que a gente montou a raiz, o que virou aqui, ó? Eu tenho 9 elevado a 1 aqui dentro, que é 9 mesmo. Ficou raiz quadrada de 9, fácil de resolver, a gente já sabe como resolve, dá 3. Olha a letra V, eu tenho 8 elevado a 2 terços. De novo, olha só, o 3 estava na sombra, foi lá para o sol. O 2 estava no sol, foi lá para a sombra. Então o número de cima sempre fica dentro da raiz e o número de baixo sempre fora. Aí eu calculei essa potência aqui dentro, olha, deu 8 elevado a 2 dá 64. E raiz cúbica de 64, a gente sabe que é 4. Afinal de contas, 4 elevado a 3 dá 64, certo? Muito bem. E o último exemplo aqui embaixo, eu tenho 128 elevado a 1 sétimo. Então, o número que está na sombra foi para o sol. E o que está no sol foi para a sombra. Não coloquei ele aqui. Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é um número mesmo, certo? Então, agora a gente ficou com raiz sétima
de 128, que a gente já sabe que é 2, né? A gente calculou esse exemplo lá atrás, bem parecido. Pessoal, por hoje é só. Agradeço muito vocês terem assistido a videoaula. Me mandem as dúvidas e tenham uma ótima semana, tá bom? Não se esqueçam de fazer atividade lá na plataforma, hein? Espero vocês. Tchau!